Xbox Games Studios, o desenvolvimento externo em escala para grandes franquias. Game Studios discuss how you 4 membros develop, do Xbox Game Studios build, discutem como a Microsoft how trabalha quickly com o or desenvolvimento scalable externo. a team Como que eles reacts to the fazem isso development ganhar process, escala? right? So O just que like for transforma um me, parceiro em um if you grande watch this parceiro externo? video, watch it in Portuguese A so you sessão can será em focus and inglês. do Quem it. quiser And acessar em here is português, our show. basta usar o So link let's correto aqui no welcome canal. Esteban Lora, director at Deem as Xbox Game boas-vindas a Studios, Esteban Adrian Lora, Show, diretor da automotive Xbox Game manager and Studio, manager 343 Adrian Cho, Industries, gestor de Nicole Plum, fornecedores e automotive manager terceirizadas da at The 343 Initiative, Industries, and Sam Nicole Plum, Carvalho, senior gestora de program manager terceirização da at The Xbox Initiative, e Game Sam Studios. Carlyle, How are you gestor sênior everyone? de programa da Xbox Game Studios. E aí, pessoal, tudo bem? Hello. Hello, everyone, and Oi, tudo thanks for bem? the nice introduction. Oi, It's pessoal. good to E be back obrigado in pela Portugal, apresentação. even though it's Que very bom hot. voltar para o Brasil, mesmo que seja pela internet. well, it's pretty sunny around here. I hope that it's E sunny tá bem as ensolarado por well. aqui. Espero que esteja um Hopefully solzinho it's aí yours. também. Fiquem à vontade, podem começar. Thank you for having us this year. Obrigado e obrigado pelo convite. Probably most of us have been in São Paulo, and we've been to a big festival before, so Provavelmente it's great to todos be nós back. já fomos a São Paulo e já participamos do Big So with Festival, mas me, é I ótimo poder have voltar para a edição just deste a group ano. of people that are Aqui really comigo eu tenho um grupo exotic talentoso de experts pessoas, at que Xbox são, Game na Studios verdade, when os it comes grandes to development. especialistas da So Xbox Games it's really Studio com pleasure relação ao to work desenvolvimento externo. on a daily basis É um prazer trabalhar because de forma they can see colaborativa that com eles todos os dias, we can para que talk esses about projetos virem realidade. advancing Como titles, vocês but podem we ver, do o nosso título é much todo more longo e things todo than complicadinho, just like só para explicar que a gente developing faz grandes games. jogos para franquias como Let's Halo, say Gears of War, very Forza e briefly. outras. But today we want to Talvez talk vocês conheçam essas franquias. about what it really means, what Mas happens hoje eu quero behind the falar sobre o scenes que realmente when we acontece nos design a bastidores game. quando a gente faz o Many desenvolvimento of desses you jogos. may not know that there are Talvez also vocês saibam, ou studios talvez in não saibam, que production tem vários trabalhos that externos de work with estúdios na games, just produção like desses movies. projetos. Many people with Assim como com skills os and filmes, é necessário ter different muitas perspectives. pessoas com diferentes habilidades e Uh, talentos, e diferentes Here níveis de conhecimento também. in the panel, we're going to A talk gente vai falar also sobre isso about no painel. what are the main things A we gente are também vai falar um working pouquinho with sobre quais around são the as world at principais Game prioridades Studios que nós to temos develop quando trabalhamos com services. estúdios do mundo inteiro Let's start. It's going to be com essas very habilidades e fast. serviços. How did we get here as Numa a última company parte, a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente chegou a esse from ponto there? So individualmente, I want tendo to uma carreira spend com probably projetos 30 AAA. minutes introducing each of us and probably also Dito isso, Nicole agora a to gente give pode a little investir alguns more minutinhos insight com a on how apresentação was de cada um. what has been Nicole, your quer falar um pouquinho journey para a in gente this sobre field você? and how Como you que got foi a sua jornada nesse setor started e como que você entrou na área de as desenvolvimento a externo? professional career? Yeah, definitely. Thank you, Esteban. Claro? Hi, everyone. Very Valeu, excited to be part Esteban. of this panel. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz por estar nesse painel. Obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho da minha experiência e da minha jornada no setor. Eu comecei nesse setor lá em 2008 como uma artista de ambiente em um estúdio de Los Angeles. Foi minha primeira experiência nesse tipo de desenvolvimento, trabalhando para o filme Up da Pixar. Eu tive muita sorte de ter isso como minha primeira experiência, porque a equipe foi super útil, super legal e me ajudou a entrar no setor. Depois disso, eu trabalhei no MMO Defiance. Foi fundamentado em uma série de sci-fi. Eu também era uma artista de ambientes, mas eu tive a minha primeira experiência com desenvolvimento externo. Eu entendi como era legal ter parceiros externos trabalhando em um projeto. E no trabalho eu também aprendi os desafios da colaboração que a gente tem que enfrentar e como esse processo pode melhorar dos dois lados. Essa primeira exposição trabalhando com um desenvolvedor externo me ensinou várias regras e eu tive várias lições que aprendi de como melhorar as coisas, e eu pude levar isso para outros projetos. Depois disso, eu entrei para a equipe da Insomniac. Eu era uma artista de ambiente para Sunset Overdrive e também para DLC. Essa experiência foi muito boa para mim como artista e desenvolvedora. Também foi uma conquista para mim, porque quando eu estava na faculdade, a Insomniac era o estúdio no qual eu queria trabalhar, e poder entrar lá foi um sonho para mim.
eu também tive a capacidade de trabalhar na Insomniac em uma função diferente, porque depois que eu fui para o Canadá, eu pude participar da equipe como artista freelancer, e foi legal porque eu tive várias perspectivas diferentes de como trabalhar do outro lado, trabalhar como freelancer. E eu entendi quais são as melhores práticas quando a gente trabalha de forma externa. Foi outra coisa que eu incorporei à minha experiência. Depois desse trabalho como freelancer na Insomniac, eu entrei no time da The Coalition. Eu trabalhei no Gears of War DLC e no Gears of War 5. Entrar nessa equipe também foi muito bom e mudou a minha carreira. Eu vou ser grata para sempre por ter participado desses projetos. A gente fez criação de arte, a gente se concentrou completamente em desenvolvimento externo, e eu pude pegar as experiências que eu já tinha tido dos dois lados para melhorar esse processo. Foi possível melhorar o processo para as equipes interna e externa, cultivando o nosso relacionamento com os parceiros externos. A gente teve muita sorte, porque a equipe foi muito talentosa. E eles me incentivaram a melhorar no meu cargo e na minha carreira. Foi uma experiência incrível mesmo. E aí eu chego aonde estou agora. Ano passado eu fui para Los Angeles e eu entrei como gerente de terceirização na The Initiative. Eu estou trabalhando bastante com essa questão de desenvolvimento externo na continuação da minha jornada. Estou muito feliz de participar de uma nova equipe e participar de um novo projeto. De forma geral, eu tenho muita gratidão pelos projetos nos quais eu trabalhei. Os relacionamentos que eu formei ao longo desse tempo foram muito importantes, e foi uma montanha-russa com muito trabalho árduo, mas eu tenho gratidão pelas experiências que tive. Valeu, Nicole! Que jornada interessante, muito legal os projetos dos quais você participou, hein? Valeu por contar pra gente. Vamos passar para o Adrian Cho, que é da 343 Industries. Adrian, quer contar para a gente quem você é e como você entrou nessa área e começou a fazer a gestão de terceirização? Sim, obrigado, Esteban. Inclusive, eu gostaria de agradecer pelo convite no Big. Eu fui pessoalmente ao Big, acho que em 2018, e eu me diverti muito. Foi muito legal e eu fico muito feliz por poder voltar para a edição virtual deste ano. Meu nome é Adrian Show e eu sou o gerente de fornecedores e terceirização da 343 Industries. Eu sou do Canadá e eu estudei engenharia mecânica e design industrial na faculdade. Quando eu me formei, eu tive sorte, porque eu encontrei um emprego em uma empresa local de vídeo chamada BioWare. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer naquela época, e eu não sabia muito bem se eu ia ser um bom engenheiro mecânico. Então a BioWare pareceu ser uma boa empresa para mim, e eu me senti sortudo por conseguir um emprego lá logo depois da faculdade. Naquela época, a BioWare era uma independente pequenininha, e agora não, agora eles estão super bem. Ano passado eles abriram capital e tal. E faz muito tempo, o setor era completamente diferente. E o que é lindo de ter entrado no setor naquela época é que a gente tinha pessoas de tudo que é histórico diferente de vida. Eu tive muita sorte porque eu consegui entrar nesse mercado dessa forma. Eu comecei como artista técnico. Eu não sabia exatamente no que a minha experiência ia ajudar, mas como artista técnico, eu olhava para a eficiência, fluxo de trabalho, e eu via como as pessoas fazem jogos e a pipeline de produção da parte de engenharia a mais, sabe? Eu virei o principal artista técnico de Mass Effect 1. Eu tinha as habilidades técnicas e trabalhava com artistas e engenheiros para resolver alguns problemas. Depois do Mass Effect 1, ou 1, eu virei o produtor de arte do Mass Effect 2. Uma coisa legal de observar o pipeline das coisas e de ver como tudo funciona é que, como artista técnico, a gente tem que apagar muito incêndio, mas a gente também tem que movimentar os recursos e lidar com os problemas que aparecem na produção. E como produtor, eu tinha a capacidade de mexer mais nessas peças do tabuleiro de xadrez para poder evitar problemas. Eu aprendi sobre fazer jogos, resolver problemas, fluxo de trabalho, eficiência, desempenho técnico, lidar com verba. Essa minha experiência na BioWare foi legal, eu tenho muita sorte de ter trabalhado lá. Eu gostei muito de trabalhar com a equipe, resolvendo problemas e encontrando soluções únicas para problemas que aconteciam todo dia na produção. Eu não sabia muito sobre desenvolvimento de jogos até começar a trabalhar lá.
Mas o desenvolvimento vai muito além de uma arte bonita. É muita colaboração, é muito trabalho em equipe, é muita resolução de problema. Depois do lançamento de Mass Effect 2, foi muito legal trabalhar nele e eu estava super feliz, tinha vários amigos, mas eu decidi me mudar para Seattle, nos Estados Unidos, e eu fui para a Microsoft. Eles estavam começando a ter um novo estúdio chamado 343 Industries para cuidar da franquia do The Hill. Eu gosto muito de ficção científica, então deu super certo para mim. E foi uma época muito legal para participar da equipe, porque tinha muitos artistas de quem eu gostava. E eles construíram uma equipe super forte. Eu os admirava e sentia que eu tinha muita sorte de estar trabalhando com eles. Eu estou na 343 há já quase 11 anos e tem sido um presente para mim. Tem sido muito legal trabalhar com uma franquia tão amada como Halo. O meu trabalho nos últimos anos foi ter um foco em relacionamentos externos. Eu trabalho com terceirizadas e fornecedores do mundo inteiro com relação a diferentes aspectos do jogo. Muitas vezes, eu tenho que identificar as necessidades da equipe e ver quem é o parceiro perfeito para atender aquela necessidade, gerenciando o relacionamento para garantir que o trabalho seja cumprido, que a comunicação funcione, que todo mundo compreenda tudo e que a gente consiga resolver qualquer problema que possa surgir. É muito parecido com o trabalho que eu estava fazendo na BioWare, mas tem uma perspectiva um pouquinho diferente. Tem sido muito legal. É bom ver todo o trabalho incrível que a gente está gerando. Como um fã de sci-fi, de ficção científica, eu fico embasbacado com os ambientes que a gente cria. Que sorte, sabe? Eu consegui aprender a ser uma pessoa que resolve problemas com criatividade, e eu trabalhei com ficção durante todo esse tempo. Sou muito grato e me sinto inspirado a fazer umas coisas bem legais. Estou feliz também de estar aqui para falar um pouquinho disso. Valeu, Adrian. Eu me identifico muito com essa animação de tudo legal que vocês estão fazendo. Muito bom poder contar com você no painel. Eu que agradeço. Vamos agora conversar um pouquinho com o Sam Carlyle. Sam, conta pra gente da sua jornada. Claro, eu fico muito animada de falar disso. E algumas das obras que o pessoal mencionou aqui são algumas das minhas favoritas. Por exemplo, Halo e Sunset Overdrive. Vamos lá. Minha carreira de jogos começou um pouco com a Summer Digital, que é uma desenvolvedora do Reino Unido. Eu moro em Chatfield, no Reino Unido. Essa developer é multiplataforma, multiprojetos. Ou seja, eles vendem os serviços de desenvolvimento. Eles não tinham uma IP própria na época, agora eles têm. E eles foram contratados para criar jogos para as pessoas. A gente trabalhou em várias franquias diferentes, tudo ao mesmo tempo. E assim como o Adrian e a Nicole, eu entrei como artista. Eu trabalhava como artista de ambiente. Eu fiz isso durante alguns anos. E o que eles decidiram depois de um tempo foi começar um estúdio na Índia. E isso era uma novidade na época, sabe? E era difícil fazer isso funcionar. E daí eles me perguntaram: olha, você iria para a Índia? Você ficaria lá como artista durante um tempo para ajudar a galera a entender como que a Sumo Digital faz as coisas? O lugar era Pune, na Índia, que é mais ao norte de Mumbai. Na primeira viagem à Índia, eu fui lá durante 3 meses. Eu trabalhei como artista também. Então eu vi, em primeira mão, como é ser um artista terceirizado durante meses, sabe? Porque eu estava fora do estúdio. E foi ótimo, a equipe era ótima e eu aprendi muita coisa com eles, principalmente com relação a quais são os problemas e quais são as fontes gerais de problemas. E como é você estar do lado de fora, você ser um desenvolvedor externo. Eu adorei trabalhar lá. A Índia é um país incrível. Mas aí eu voltei e assumi meu papel de novo como artista de ambiente. Só que eles foram crescendo e pediram para eu atuar como um gerente de terceirização. E naquela época, eu acho que isso era uma coisa muito nova, sabe? Mas eu assumi esse papel. Eu tinha o papel de lidar com esse estúdio indie, expandindo o desenvolvimento externo que eles estavam fazendo para todos os projetos, construindo uma rede terceirizada.
Eu estava na Sumo, acho que eu passei uns 8 anos lá. A gente foi fazendo terceirização, foi crescendo, prestando terceirização, e daí a gente fez grandes parcerias com estúdios bem conhecidos pelas pessoas. E era legal trabalhar com esses estúdios desde o começo dos projetos. E eu aprendi uma lição muito dura, que era a seguinte: eu era um artista bem bom, mas eu não chegava nem aos pés das pessoas com quem eu trabalhava, porque eu estava trabalhando com muita gente talentosa do mundo inteiro. E chegou um ponto em que não dava para eu concorrer com eles, sabe? Eu tive que aceitar o fato de que talvez o meu papel fosse ajudar essas pessoas que são muito boas a trabalharem com outras pessoas muito boas também. E eu gostei disso, eu gostei dessa função, eu gostei de trabalhar com pessoas talentosas, de ver o que elas conseguem fazer e de ver o que a gente consegue fazer para possibilitar que eles façam o melhor trabalho possível. Foi muito legal. Eu tive contato com muita coisa lá. A Sumo, nesse caso, foi crescendo. Depois de um tempo, eu entrei na Microsoft para ajudar com o desenvolvimento externo deles, dando apoio aos estúdios nesse sentido. Isso para a região da EMEA, que é basicamente a Europa. A gente foi crescendo por aí, e eu trabalho com suporte na equipe junto com o Esteban, inclusive. Agora a gente dá suporte a todos os estúdios com a questão do desenvolvimento externo. A gente ajuda os grupos a encontrarem os fornecedores certos, por exemplo. A gente também dá suporte aos fornecedores no trabalho que elas têm com a Xbox e nos desafios que podem surgir, que podem ser bem únicos com relação ao nosso grupo. A gente vai aprendendo como é esse cenário, vai aprendendo novas coisas e aproveitando a experiência que a gente tem. Eu consegui trabalhar com pessoas fantásticas e muito talentosas, como a Adrian, o Adrian, a Nicole e todo mundo das equipes. Eu tento ajudar o máximo possível. E é legal, porque é um universo em que as coisas mudam rapidamente o tempo todo, principalmente recentemente, porque a Xbox está evoluindo, crescendo e aceitando novos desafios. Por causa disso, a gente está especialmente animado. Muito bom estar na Xbox nesse momento. Eu também sinto que eu tive muita sorte e foi um grande prazer. Obrigado, Sam. E com certeza nós compartilhamos dessa empolgação. Eu acho que esse é um momento muito bom para estarmos no setor de games na Alemanha. Tem muita coisa boa acontecendo. Muito bem, então vamos entrar num assunto um pouco mais específico, já que a gente está falando sobre franquias grandes, grandes projetos. Quando vocês analisam essa abordagem de vários anos para esses projetos grandes que nós citamos, né, com centenas de pessoas, com muita complexidade, já que vocês são responsáveis por encontrar esses talentos fora dos estúdios de vocês, para que eles apoiem as equipes de vocês, como vocês lidam com isso? Como que vocês lidam com esses altos e baixos, desses momentos em que você precisa de muito talentos, talentos muito específicos, ou os momentos que talvez vocês não precisem da mesma escala, né, de recursos humanos? Como que vocês conseguem manter a sanidade nesse ciclo de produção? Quem quer falar? Eu posso responder. Posso começar, se você não se importar. Eu acho que a comunicação é algo muito importante. E eu falo isso porque é muito importante ficar em contato com a equipe interna e externa para entender quais são as capacidades, as necessidades, descobrir o que, quando as coisas vão acontecer, entender quais são as agendas deles. As coisas mudam, mesmo em projetos grandes, as coisas mudam de um dia para o outro. Então é importante, parte do meu trabalho é manter atenção nisso, né? Não criar decisões criativas que possam causar problemas. Também falar com os líderes da parte artística, da parte técnica, para que eles digam a necessidade deles, e aí eu trabalho com os nossos parceiros externos para ver se a gente tem as pessoas certas, se a gente tem a capacidade e o know-how para conseguir abarcar esse trabalho. Então, às vezes, essa negociação, essas conversas duram meses, até anos, mas a gente realmente tenta garantir que os parceiros externos estejam preparados para que a gente possa passar esse trabalho para eles. Durante os tempos de baixa demanda, por exemplo, a pré-produção é uma época de baixa demanda para mim.
Normalmente você tem a equipe mais enxuta, prototipagem, tentar descobrir como você vai construir, o que você quer construir. E aí, normalmente, eu crio uma equipe bem enxuta para poder fazer a prototipagem com a nossa equipe interna, desculpem. A ideia é que as equipes se acostumem a trabalhar uns com os outros e também determinar expectativas, né? A gente não está num ambiente de alto estresse, a gente está só resolvendo problemas juntos. Grande parte do desenvolvimento de games é colaboração, então é importante você ter esse tempo durante aquelas épocas de baixa demanda, para que todo mundo se conheça, para que você teste o fluxo de trabalho e para que você chegue num resultado que seja bom para todos. Então, a pré-produção é entender o que você vai fazer e como isso vai ser feito. O ideal é que quando você saia da fase de pré-produção, você já tenha resolvido esses problemas, você já tem um pipeline de produção e as pessoas entendem o que elas têm que fazer, qual que é o passo a passo, e você só faz. Essa é a fase de produção, né? Se possível, algo importante é que o processo seja repetível. Então, o meu trabalho é monitorar o quanto o trabalho está sendo criativo, para que a gente não tenha que reinventar a roda a cada vez, e se houver uma eficiência, ótimo. Se você puder fazer a mesma coisa várias vezes, melhor ainda. Durante a fase de alta demanda, para mim, isso é a fase de produção, que é quando a gente está aumentando a escala interna e externa, e as coisas ficam bem loucas. Você não tem esse tempo disponível para poder resolver os problemas que você tinha durante a pré-produção. Então, a fase de produção pode durar meses ou anos, dependendo do projeto. Nessa fase, a equipe deve ter respondido como que ela trabalha junto, como que ela constrói as coisas, então você basicamente está construindo. E aí você fala com os parceiros, olha, agora a gente precisa fazer centenas de assets, toda a equipe já concordou com a estimativa, qual vai ser o esforço, então todo mundo tem uma noção ou um plano que pode ser executado. O que a gente precisa ter é uma noção de quanto tempo vai levar. O tipo de asset que a gente vai estar fazendo, seja, sabe, objetos de ambiente, pedras, ou mesmo armaduras, personagens, armas, isso precisa ser construído durante a pré-produção. Então é importante que a gente veja que está tudo acontecendo bem. A gente não pode presumir que se deu certo na pré-produção, as coisas vão continuar funcionando durante a produção. Sempre vai surgir algum problema durante qualquer fase. Então você precisa criar um bom plano, mas também ter agilidade para ajustar quando for necessário. Algo muito importante é entender a velocidade, seja da nossa equipe interna ou externa. Entender, olha, leva esse tanto de tempo para fazer isso. Então, a gente precisa ter dados para tomar essas decisões. Assim, se a velocidade mudar, e a velocidade basicamente é quanto tempo leva para você realizar uma tarefa. Com isso, a gente consegue estimar a velocidade do andamento do projeto mesmo. Então, às vezes, a gente precisa de ferramentas. Por exemplo, se você é DevOps, você precisa de um ADO. Então, você precisa juntar esses dados e isso vai nos ajudar a saber como planejar o resto da produção. Estou pensando em que mais. A gente também olha gráficos de cansaço para ver como que a equipe está fazendo e ver se as tendências estão indo bem. E a gente trabalha com a nossa equipe externa para entender as necessidades deles, para que a gente possa continuar acompanhando o ecossistema. Da minha perspectiva, eu acho que isso mostra um pouco a diferença entre os tempos de alta e de baixa demanda e o tipo de trabalho que a gente realiza durante cada um desses períodos. E também quais são os dados que a gente coleta para que a gente entenda se é necessário trazer mais pessoas para a produção em certo momento. Então, claro, parte é um feeling, mas a gente também tem dados por trás disso. É isso. Essa foi a minha resposta sobre produção e pré-produção. Eu acho que dados também são muito importantes, né, para você poder lastrear essas decisões. Não só no achismo, né? E isso está muito relacionado ao planejamento de recursos. Cada equipe tem um fluxo diferente, sabe? Às vezes algumas equipes fazem sprints de 2, 3 ou 4 semanas, mas tem sempre os checkpoints. Eu acho que uma velocidade que nós temos na nossa equipe é que a gente consegue fazer uma boa projeção para os próximos 3 ou 4 semanas. Mas o planejamento a longo prazo é um pouco mais difícil. Então a gente tenta
reunir esses dados ao longo do tempo e isso volta à replicabilidade do processo, né? Então, se você tem 6 meses de dados, isso ajuda você a entender qual vai ser a estimativa futura. Legal, muito bem, obrigado, Adrian. Alguém mais quer trazer alguma perspectiva sobre isso? A sua experiência é parecida, Nicole? Você também tem modelos? Imagino que você deve ter equipes internas maiores e pequenos projetos que são externos. Ou então, existem projetos em que você tem equipes externas maiores do que as internas. Isso muda para você nesse equilíbrio? A resposta do Adrian foi muito boa e muito completa. E para a gente é mais ou menos a mesma coisa que ele falou. Durante a fase de pré-produção, esse é um momento muito bom para garantir que a sua equipe interna, principalmente se você estiver num estúdio, tenha os próprios processos, a própria linha do tempo, e aí você tenha uma equipe externa maior. Então é importante desenvolver esse processo e aperfeiçoá-la para o futuro. Porque o ideal é que quando você entre na produção, tudo já esteja azeitado. Então, às vezes você tem uma necessidade específica na produção e, bom, na nossa experiência trabalhando com equipes maiores, a comunicação realmente é o mais importante. Felizmente, quando você está num processo mais longo, é mais fácil ter esses dados para você poder utilizar nas suas estimativas de forma muito confiante, né? Então, eu sei que a gente vai conseguir fazer isso ou atingir tal marco até tal prazo. E a gente tem confiança naquilo, porque você já tem essa relação com a sua equipe externa e todo mundo está na mesma página, né? Você consegue mapear o seu futuro. Então, isso é muito bom para a fase de produção. Ok, obrigado por compartilhar. O que eu estou ouvindo de vocês todos é que a comunicação é muito importante e também é importante usar dados para dar base para suas decisões e para o seu planejamento. Eu acho que isso é muito importante, porque a expectativa é que você trabalhe com equipes do mundo todo, né? Equipes de fusos diferentes, culturas diferentes, diferentes formas de trabalhar, e você também tem a sua própria cultura dentro do estúdio, né? Dentro da sua equipe. Então, é muito importante que isso exista, porque isso deixa os projetos mais interessantes, mas também mais desafiadores. Se você não souber lidar com todas essas variáveis, muitas vezes é mais difícil. E isso, na verdade, é um ótimo gancho para a próxima pergunta que eu quero trazer para vocês. A gente falou muito sobre desenvolvimento externo, parceiros, gente de diferentes lugares que traz diferentes habilidades. O que vocês pensam sobre o seguinte? Quando você tem uma lista de parceiros, como que você cria uma lista menor de parceiros que se adequem a seus requisitos para que você possa testá-los, né? E aí você vai acabar selecionando alguns poucos para trabalhar com vocês. Como que vocês fazem esse processo de seleção? Bom, algo que... isso é algo que eu não me envolvo muito, mas eu acabo me envolvendo um pouquinho. Quando temos um projeto grande, você busca um parceiro bom, e eu ajudo a equipe a encontrar um ótimo encaixe criativo com os terceirizados. Existem vários motivos para você selecionar um parceiro. A qualidade é muito importante, a não ser que você tenha alguma exigência muito grande de qualidade, é muito importante você ver se isso é um bom encaixe, né? Uma outra grande área é a comunicação. E também algo que eu descobri, eu estou falando aqui em linhas gerais, tá? Porque eu já trabalhei claramente com muitos estúdios. E cada um é completamente diferente na abordagem, na sua forma de trabalhar. O objetivo geralmente é o mesmo, mas a forma de chegar lá depende de acordo com o projeto e com a equipe com quem você está trabalhando. Como nós estamos vendo relações muito longas com o nosso estúdio, as pessoas normalmente dedicam mais tempo inicial para encontrar o parceiro correto. Normalmente você olha uma lista, você vê uma lista de estúdios que é pedida e depois é reduzida até aqueles que você realmente gosta.
A gente conversa com o resto da equipe sobre as necessidades deles e aí chegamos numa fase de testes. A fase de teste, na verdade, pode ser muito longa hoje em dia e pode até chegar à primeira parte do contrato com as pessoas que você for selecionar. O primeiro marco, né, no caso, porque isso pode encerrar, esse é o momento que você pode encerrar a relação ou até ampliar, dependendo da dinâmica. Eu já vi equipes que escolheram estúdios que não produziam o melhor trabalho, mas que tinham a melhor relação com eles durante a fase de testes. Então, às vezes a qualidade não é tão boa, mas você gosta tanto de trabalhar com aquele estúdio que você sente que você consegue levar ele àquele nível de qualidade. É mais importante para a gente ter uma boa relação como equipe, saber que você vai conseguir expandir, crescer, do que começar com alguém que já é muito bom. Então, o nosso desenvolvimento está sendo cada vez mais integrado e os parceiros estão se tornando cada vez mais essenciais para o que fazemos. E, claro, lançar um jogo AAA leva anos. Então, com relação à seleção de parceiros, o que eu vejo, e eu imagino que o Adrian e a Nicole também veem isso, é uma grande transformação para uma fase mais longa de testes e a prioridade é a comunicação e uma boa relação criativa. E isso está mudando, né? Não é só a questão da qualidade mais. E o custo também não é algo tão importante hoje em dia. É sempre algo que está lá, sabe? Eu não preciso dizer isso, mas tem muita eficiência, muita melhoria que você consegue no processo que acaba compensando uma pequena diferença no custo entre cada um dos seus parceiros, ou uma diferença de qualidade, né? Eu sei que o Adrian e a Nicole vão concordar comigo. Fala, Adrian. Sim, concordo com muito do que o Sam falou. Eu gosto de ter um tempo maior de envolvimento para conhecer esse parceiro externo. A gente trabalha com vários parceiros para diferentes áreas do jogo. E eu penso com a seguinte filosofia: desde o começo, às vezes eu conheço um estúdio super legal que vem do Sam, do Esteban, ou de um lugar como o Big. E daí eu conheço essa empresa e fico sabendo, que legal, essa empresa faz esse serviço. Esse muitas vezes é o ponto de partida. Aí a gente vê o portfólio da empresa. E eu sempre estou tentando encontrar exatamente o que vai atender a necessidade da nossa equipe. Se parece que vai bater, a gente começa com uma coisa pequena e a gente vê se isso evolui para algo maior. Ao longo dos anos, eu vi parceiros que fazem um trabalho bem nichado. Fazem, por exemplo, um desenvolvimento de cabelo muito bom. São os melhores da indústria para isso. Mas eu vou fazendo monitoramento, eu vou vendo, tá, eles fazem esse produto muito bem. Mas como que está o restante? Como é que está a comunicação com a equipe? Será que o processo de produção é sólido? Mesmo até coisas como pagamento e envio de nota fiscal. A gente vê não só os componentes de engenharia e arte, mas todo o ecossistema de como é lidar com essa empresa. Então, quando eu tenho uma boa ideia de como é aquele parceiro, e eu chego à conclusão de que esse parceiro tem ótimos artistas, ótimos criadores, mas que também tem uma parte empresarial e operacional sólidas, aí a gente procura áreas para expandir a responsabilidade desses parceiros. Essa é a parte mais divertida, mas leva tempo. Às vezes leva anos construindo confiança e vendo que esse parceiro consegue assumir um trabalho mais complexo. É aí que a gente aumenta a escala. E claro, às vezes nos nossos projetos a gente tem tempo para isso, mas tem outros projetos que são super curtos e a gente tem que pegar e fazer funcionar. Por sorte, para os jogos com os quais eu costumo trabalhar, geralmente a gente tem alguns anos. Então, à altura de chegar na produção, a gente já está com bastante confiança no parceiro. E ao longo dos anos, como eu falei, a gente vai expandindo a responsabilidade e o parceiro sempre quer fazer mais, né? Por exemplo, eu só estou fazendo cabelo, vou fazer o personagem inteiro. Isso não é necessariamente um teste, é um momento de construir a confiança ao longo dos anos, dando tarefas mais complexas para essas pessoas. Valeu, Adrian. Acho que faz bastante sentido. Quando a gente pensa no investimento vindo dos dois lados, é necessário ter uma personalização mesmo.
escolher as equipes certas para trabalharem juntos em diferentes fusos horários, em diferentes locais no mundo. Até isso tem que levar em consideração, né? O tempo. Não é só uma transação pontual, é uma construção de relacionamento. Tem que ter paciência. É, essa é uma boa consideração, viu? Eu gosto sempre de criar uma base muito forte, e eu acho que vale a pena investir esse tempinho inicial para fazer isso. Porque quando a gente entra numa parceria com um parceiro que a gente não conhece muito bem e o negócio fica feio, a gente acaba perdendo muito tempo e investimento. Então, eu prefiro ser bastante cuidadoso e avaliar bem o parceiro antes de dar o próximo passo na parceria. Legal, faz sentido. E você, Nicole, quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu contrato com o Adrian. Eu concordo com o Adrian. A gente tem que ir devagarinho. A gente vai fazendo teste com o fornecedor para avaliá-lo em todos os quesitos. E o custo costuma ser uma das últimas coisas que a gente olha. A gente precisa ver se todos os requisitos são atendidos, mas aqui do meu lado, eu sempre vejo direção de arte, direção técnica, comunicação, custo final, estimativas, entrega final. E a comunicação é uma das coisas mais importantes, porque quando a coisa fica apertada, tem que ter confiabilidade, tem que ter consistência. A gente tem que saber que a exigência técnica vai ser atendida, mas que tudo isso vai ser bem gerenciado. A gente tem que saber que vai poder contar com a qualidade desse trabalho dali para frente. E que mesmo nos bastidores, com o envio de notas fiscais e o relacionamento com os gestores de projetos, a gente tem que garantir que tudo funcione bem, para que a gente não tenha que ficar correndo atrás das coisas, sabe? Tem que ser um sistema bem azeitado. Isso é importante, porque não é só a criação do conteúdo, é tudo, né? E tudo tem que funcionar muito bem para que o processo esteja bem organizado. Entendi, faz sentido. Inclusive, falando na produção e falando no nosso dia a dia trabalhando com esses parceiros, provavelmente um diferencial que nós vemos aqui é o grande volume de ativos e os ativos bem grandes, né? O que vocês acham que são as principais considerações nesse sentido para os parceiros que trabalham com vocês nos seus projetos e que têm que fazer a gestão de tantos recursos, tantos ativos diferentes? Eu gostaria de falar sobre isso. Para mim, mais uma vez, é a questão da consistência, tanto em projetos atuais quanto projetos anteriores. A gente tem que poder confiar de que toda a documentação está lá, que ela foi lida, que ela foi compreendida, que tem alinhamento entre os líderes dos dois lados. A gente tem que ter confiança de que as coisas vão entrar conforme foi prometido, com pouco retrabalho. A gente quer ter menos dor de cabeça, né? A gente quer que esse processo funcione para todo mundo. Gostei, é isso mesmo. Tem que evitar dor de cabeça. Adrian, e você, como é que funciona na 343? Eu imagino o volume bem alto que vocês devem ter. Sometimes that could be it's when we're looking at external work, I kind of look at it as one. Sim, quando a gente pensa no trabalho externo, eu sempre penso em categorias. Quando a equipe fala, olha, a gente está com volume alto de trabalho, eu sempre penso que isso é uma categoria divertida de problema para resolver. E eu sempre penso o seguinte: será que esse processo é multiplicável? Tem a ver com a consistência. Ou será que cada ativo é único? A gente analisa a complexidade do pipeline. Com um volume grande de ativos, a gente tem as restrições de tempo, de quanto tempo leva para construir cada ativo, de quais são os prazos, de se a equipe vai conseguir cumprir essa velocidade e de se tem alguma restrição de custo. Pensando em um volume alto, também tem que pensar na qualidade. Será que vai ter treinamento para o parceiro? São coisas que a gente tenta descobrir na pré-produção, encontrando respostas para isso. Aí, com dados, a gente consegue falar, tá, o plano é este aqui, vamos seguir o plano. Para ativos grandes também, quando a gente faz um lote pequeno, tranquilo, mas com um lote grande, é necessário saber quanto tempo a gente vai ter para teste e como que vai testar tudo aquilo. E se for um grande volume de ativos e um processo multiplicável, replicável, eu sempre tento encontrar formas de ter mais eficiência.
Isso tem a ver com o que a gente falou agora há pouco. Será que a gente consegue fazer isso aqui em lote? Dá para economizar tempo? Se a gente treinar o parceiro para fazer alguns passos, dá para ficar só repetindo a mesma fórmula e otimizar as coisas? Eu sempre procuro algum tipo de fórmula ou modelo que a gente pode usar para economizar tempo. A gente também quer minimizar o erro humano. E com muito volume, a gente tem que ver se o parceiro dá conta da capacidade, não tem jeito. Essa é uma coisa importante. Quando a gente tem os dados, a gente trabalha com o parceiro para ver o seguinte, ó, passou por alguns ciclos, e aí, você acha que consegue dar conta desse trabalho? Se ele não der, outra estratégia é dividir esse trabalho. É falar, olha, vendo esse problema, a gente tem um estúdio muito legal que pode fazer talvez metade do trabalho ou a maior parte do trabalho. E a gente está pensando em dividir isso com outro estúdio para que eles façam em conjunto. Sim, faz bastante sentido, Adrian. Valeu. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente já vai entrar mais nas perguntas e respostas. Tem algumas pessoas que têm o interesse em ter uma parceria com o estúdio da Microsoft ou um estúdio da Xbox, mas tem outras pessoas que não querem fazer parcerias. Tem pessoas que querem entrar diretamente nas equipes que trabalham com Halo, Forza, Gears e outros jogos. Alguma dica para essas pessoas que queiram fazer parte diretamente da equipe e do setor? Eu posso responder. Olha, eu acho que para quem quer trabalhar como parceiro da Xbox, ou quem quer entrar no setor, mais uma vez, tem que ter qualidade. A gente tem que bater o olho no seu portfólio e alguma coisa tem que chamar a atenção, tem que deixar uma boa impressão, sabe? Tem muito portfólio que é bem parecido com os outros, sabe? Dá até para ver às vezes que tem uma certa competência ali, mas é muito parecido. Por exemplo, com criação de arte. A gente está lidando com um artista, provavelmente essa pessoa tem formação em arte. E é importante chamar a atenção, é importante se destacar, para a gente saber, ah, você é o cara que fez isso, ah, você é a mulher que fez aquilo. Então é importante pôr uma coisa que dê um brilho no seu portfólio. Se tiver isso, coloque. Opa, só um minutinho, deixa eu beber uma água. Espera aí que ficou difícil aqui. Outra coisa é ter persistência, pessoal. Eu sei que é simples essa dica, mas quando as pessoas veem o nosso rostinho várias vezes seguidas, isso tem um poder. Raramente alguém vai ver um nome novo no setor e falar, ah, vamos investir tudo nessa pessoa. Então, ver o mesmo rostinho nos mesmos lugares e nos mesmos eventos, com mais atualizações, mostra para a gente que essa pessoa ainda está por aqui, está trabalhando, está num estúdio robusto, e isso dá mais crédito para a gente. Quando a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, com acordos de confidencialidade, e não dá nem para mostrar no que a gente está trabalhando, porque demora para o lançamento, a gente tem que encontrar alguma coisa para pôr no portfólio que não quebre a confidencialidade desses acordos. E tem que continuar correndo atrás, tem que continuar aparecendo nos eventos, e uma hora um estúdio, seja o nosso ou não, vai perceber vocês. Vocês vão entrar num banco de dados ou vocês vão achar um estúdio que queira investir em vocês. Obrigado, Sam. Adrian, Nicole, vocês querem falar alguma coisa? Só para a gente encerrar a ideia também. Como indivíduo, se alguém diz, eu quero ser como Adrian ou como a Nicole, quero trabalhar para um estúdio grande, o que vocês diriam para essas pessoas, para elas seguirem esse caminho, se é isso que elas quiserem? Bom, do ponto de vista individual, existem vários aspectos diferentes, né, no setor de games, em que você pode participar. Então, é bom entender em que parte você quer entrar e realmente correr atrás disso. Tenta aprender o máximo possível com relação à parte artística, né, ter um bom portfólio, participar de eventos, ir para lugares como ArtStations, em que você pode conhecer pessoas, fazer networking. É muito bom você simplesmente divulgar o seu nome e conhecer outras pessoas. E continuar a expandir as suas capacidades, né?
tem sempre novas ferramentas, tem sempre novas coisas para se aprender e é importante manter o seu portfólio atualizado e continuar correndo atrás. Ótimo, obrigado, Nicole. Adrian? Eu concordo bastante com o que a Nicole e o Sam falaram. Eu acho que ter um portfólio atualizado é o mais importante. É isso que sempre pega a minha atenção. Seja um artista individual ou um estúdio, você está sempre olhando se eles estão atualizados, se eles conhecem os pipelines modernos de desenvolvimento de games, se eles sabem usar as ferramentas e se eles usam os programas que nós usamos. Então, existem muitas pesquisas sobre isso. Essa informação existe, o que é muito bom. Eu procuro um artista que não só saiba produzir obras lindas, mas que consiga fazê-las funcionarem no game. Fazer uma arte linda é apenas um componente do desenvolvimento de games, né? Porque tem muita colaboração, você precisa entender que se isso passa pelo pipeline, se você pode importar isso para algum engine. A gente está numa fase ótima em que todas as ferramentas estão disponíveis ao público, basicamente. Tem muitos engines abertos, então muita gente pode pegar um modelo do Substance, passar pelo pipeline, e quando eu olho um portfólio, sinceramente, eu gosto de ver aquela renderização linda, de alta resolução, mas eu também quero ver o processo, eu quero ver como que eles fazem o sombreamento, se eles resolvem problemas com meshes, porque algo que eu busco sempre em artistas individuais ou em parceiros é aquele componente plug and play. Se eles conseguirem demonstrar que eles entendem o pipeline de desenvolvimento de games moderno, é muito mais fácil para eles começarem a produzir conteúdo para um game. Se alguém fizer um componente muito bem, mas não entender muito bem como funciona o resto do processo, aí é um pouco mais complicado, porque eles conseguem criar, ok, um ativo lindo, mas isso não vai funcionar em nenhum engine, né? É muito complexo, e aí vai acabar travando o GNPU. Então, ter um pouco de referência e fazer uma boa pesquisa é sempre importante. Ok, obrigado, Adrian. O pessoal dos comentários está agradecendo bastante a presença de vocês. Temos um pouquinho mais de tempo para responder algumas perguntas, então eu vou ler aqui no chat algumas perguntas do público que já foram, tem algumas que já foram respondidas pelo Sam, eu vi uma perguntando sobre como ser um estúdio parceiro da Xbox, o Sam já falou um pouco sobre isso. Eu acho que ele também citou a habilidade mais importante que vocês procuram para analisar um fornecedor novo. A gente falou sobre isso, né? É bem difícil ter uma única resposta para isso. Mas eu quero citar algo que provavelmente o público também quer saber. Da sua perspectiva, eu estou lendo a pergunta aqui, quais são os maiores desafios que o setor brasileiro de games enfrenta em desenvolvimento externo? Alguém quer responder? Sam? Bom, o Brasil é muito interessante. Eu conheci as equipes brasileiras há mais de 10 anos e eu fui para eventos há mais tempo do que isso. Nos eventos a gente conversava com os brasileiros e o Brasil sempre me pareceu uma área que tinha tudo para oferecer um excelente serviço, ter ótimos fornecedores. É uma região que é muito criativa, com muita energia e que está realmente num ótimo fuso com o Brasil, né? Com os Estados Unidos, a gente normalmente faz parcerias com a Ásia, então o fuso é muito diferente. Mas, ano a ano, a gente foi vendo que o desenvolvimento não avançou muito no que estava sendo produzido, no que estava saindo no Brasil. A gente não estava acelerando no mesmo ritmo que a gente estava vendo na Ásia, no Sudeste Asiático, na Índia, na China. A coisa não estava acontecendo da mesma forma. Eu diria que isso mudou nos últimos 4 ou 5 anos. A gente viu um aumento no ritmo e muitas obras fantásticas saindo do Brasil e da América Latina. O que é fascinante é ver que também existem pequenos ecossistemas se formando, pequenas equipes maiores que estão formando comunidades, se retroalimentando. Então, ter esse ecossistema
é algo muito bom e que está avançando muito o mercado brasileiro. É importante, né, que isso aconteça para que as pessoas tenham maior consciência do setor. O maior problema para o Brasil no momento, ou o maior desafio, né, para o Brasil, é que quando você chega nessa fase em que o seu país está acelerando e tendo um talento cada vez maior, você precisa ter um bom sistema educacional, você precisa continuar produzindo esse talento, tendo fluxo com as universidades para que eles se atualizem nas técnicas mais modernas, para que eles possam educar as próximas gerações da forma correta e para que eles se mantenham atualizados com as metodologias e como fazer isso do ponto de vista de produção. Então, acho que é importante ficar de olho nas universidades, continuar a divulgar o Brasil. Eu acho que a bola já está rolando. Acho que é uma questão de continuar continuar esse processo. E eu tenho certeza que a coisa vai subir de nível novamente no Brasil com essa coisa do engajamento. Então, eu tenho muito otimismo pelo futuro. Um dos efeitos adversos da pandemia é que todo mundo está passando por desenvolvimento externo, né? Todos os estúdios estão fazendo isso de alguma forma. Então, o Brasil com certeza pode surfar essa onda. No momento, não tem nada no caminho do Brasil, mas tem coisas que a gente pode fazer para melhorar. E são questões de educação, infraestrutura e consciência. É isso. Muito bem, Sam. Obrigado por compartilhar com a gente. Eu recebi mais uma pergunta para todo o painel. Quais são os desafios que vocês mais encontram quando vocês trabalham com culturas diferentes? Adrian, Nicole, Sam, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Bom, na minha experiência, eu já vi que às vezes algumas culturas precisam de um pouco mais de documentação ou precisam de mais briefing para os ativos. Então, é importante saber disso quando você estiver falando sobre algum trabalho. Às vezes você precisa ser mais descritivo e dizer, olha, o artista pode ter esse tipo de liberdade, ele pode desenvolver isso, e não precisa ser exatamente igual à imagem que eu estou mandando. Então, esse tipo de coisa é importante. E, no geral, isso na verdade vale para todo mundo, quando eu penso em diferentes barreiras da língua, diferentes estúdios, eu penso nas nossas melhores práticas. Quando eu dou feedback, eu peço para as pessoas não colocarem o texto em cima de uma imagem, porque senão eles não vão poder copiar, colar e traduzir, e isso pode causar algum problema de comunicação. Então, eu sempre digo para as pessoas pensarem um pouco mais nesse processo da língua e ter um texto para facilitar para as pessoas, né? Ter essas considerações é muito importante. Legal, obrigado, Nicole. Bom, está acabando o nosso tempo, então, muito obrigado, Nicole, Adrian e Sam, pela participação de vocês. Muito obrigado ao Big Festival por convidar a gente ao painel para a gente poder falar um pouco da nossa experiência. Obrigado ao público e obrigado pelas perguntas também. Eu vi que a gente recebeu mais algumas perguntas, mas o nosso tempo acabou. Então, se você gosta do assunto, se você tem interesse, nós temos diferentes eventos no ano todo, mas o que eu recomendo para vocês é o XDX, que vai ser esse ano ainda, que é um evento dedicado a desenvolvimento externo, em que você vai poder falar sobre assuntos específicos em profundidade, como aqueles que a gente citou hoje. Muito obrigado e vou passar de volta para a apresentadora. Obrigada, Esteban, Adrian, Nicole e Sam. Muito obrigado. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.